Espero que sim, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso Vasco da Gama. E o vídeo de hoje traz aí notícias como a vitória do Vasco ontem no Sub-20, tem também uma análise pré-jogo com participações especiais direto da Bahia, e também nós vamos falar sobre todo esse cenário do Vasco da Gama, trazendo aí escalações, desfalques, a partida decisiva aí para o nosso técnico Ramon. Mas antes de tudo, corre aí, deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito também, compartilha com mais amigos vascaínos, traz a galera para cá para conhecer o nosso conteúdo. Então vamos nessa? Vamos falar sobre a vitória do Vasco ontem contra a Cabo Friense, partida que foi válida pela semifinal da Taça Guanabara com dois golaços aí. Dois gols nós tivemos ontem do Marco Dias, um deles um golaço de bicicleta e um gol também ali do Menezes, aonde ele acabou dando um totozinho no goleiro e fez um golaço também. Então vitória do Vasco 3-1, parabéns aí para a molecada, estão dando show, enchendo os olhos dos torcedores vascaínos, né? E pelo profissional, o Vasco vai até a Bahia enfrentar o Tricolor Baiano pela 14ª rodada, partida aí que é um divisor de água para os dois clubes, os dois times que enfrentam jejuns, né? O Vasco está a 5 jogos sem vencer, o Bahia vem aí buscando retomar o caminho das vitórias dentro de casa, já são 4 jogos sem vitórias dentro de seus domínios, né? Dois times muito pressionados por seus torcedores, cobrando aí o melhor desempenho dos seus departamentos de futebol. E é uma partida que realmente representa aí muito para os dois clubes, né? O Vasco está na 9ª colocação com 18 pontos, a apenas 6 pontos do Z4, e o Bahia, que é o primeiro time fora da zona de degola, né? Fora da zona da degola, com 12 pontos, empatado ali com Curitiba. Então, uma vitória vai significar muito para os dois times. O Vasco, que vem aí com o técnico Ramon muito pressionado, vem também aí com alguns desfalques. Não diferente disso, o Bahia também vem aí com pressões aí da torcida em relação ao departamento de futebol, trocou de técnico recentemente, né? Precisa reencontrar o caminho das vitórias, porque investiu muito no futebol, e a torcida também, assim como a do Vasco, cobra por reforços, cobra por melhorias, e é uma partida que vai ser realmente importante. De novo, vai ser muito importante para os dois clubes, né? E para analisar aí melhor o cenário do Bahia, a gente vai trazer aí o Yuri, do canal Sou Mais Bahia, para dar o ponto de vista dele e os detalhes do Tricolor Baiano. Fala galera do Sociedade Malta, aqui é Yuri do Sou Mais Bahia falando, e vim falar um pouquinho deste jogo desta quarta-feira entre Bahia e Vasco pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo esse que acontece no estádio de Pituaçu, já que a Fonte Nova é hospital de campanha, tem recebido pacientes do coronavírus, da Covid-19, então o Bahia tem mandado seus jogos no estádio metropolitano de Pituaçu até que a situação lá seja normalizada e o Bahia possa voltar à Fonte Nova. Certo mesmo é que o Vasco encontra o Bahia muito pressionado, não só por não vencer a 5 jogos em casa, não só pela 16ª posição no Campeonato Brasileiro, mas também em situação interna, em situação política do clube anda conturbada, a relação entre diretor de futebol e torcida anda extremamente desgastada, eu diria até que chegou no seu limite, já são 3 anos de relação, Diego Serra inclusive foi procurado pelo Palmeiras no começo da temporada, mas sua relação entre torcida e diretor de futebol chegou no seu limite, né? Não só por contratações caras que acabaram não vingando, mas também pela falta de reforços nessa era Mano Menezes, nesse momento tão delicado do clube, em que a gente espera reforços e não tem vindo. Foram apenas 2 reforços desde a chegada do treinador Mano Menezes, o zagueiro Anderson Martins, conhecido por vocês, e o volante Elias, que estreou contra o Botafogo há 2 rodadas atrás. Então a situação aqui anda muito conturbada, até protesto terá na porta do estádio de Pituaçu antes da partida. Então a situação aqui não anda das melhores não só pelo time, mas também internamente, né? Falando do time que entra em campo nesta quarta-feira, o Bahia sabe que o Bahia não deve contar com o craque do time, né? O camisa 10, o meia Rodriguinho sentiu contra o Atlético Paranaense, sentiu uma pancada no pé e deve ser desfalque, né? No último treino do time para a partida contra o Vasco, ele acabou ficando na academia e já foi desfalque nos últimos 2 jogos e deve continuar a ser desfalque para a partida contra o Vasco. O time que deve ir a campo não deve ter muitas mudanças do time que venceu o Botafogo e que perdeu para o Sport nas 2 últimas rodadas.
As mudanças que podem ocorrer é a entrada do meia Danielzinho, conhecido por vocês aí no Rio de Janeiro. Ele que vem entrado bem, vem mudado a dinâmica do time, pode acabar ganhando vaga nesse time titular do Bahia. E outro é o atacante Cleison, que entrou muito bem contra o Sport e pode acabar ganhando vaga nesse time titular do Bahia. O time que deve ir a campo é o goleiro Douglas, lateral direito Nino, os zagueiros Hernando, Lucas Fonseca, na lateral esquerda Juninho Capixaba, os volantes Elias e Gregory. No meio de campo, Danielzinho pode acabar ganhando essa vaga aí de Ramires. E o Bahia deve vir com 3 atacantes, com Elber, Cleison e Gilberto. Então são esses 11 jogadores que devem ir a campo. O Bahia que precisa vencer para respirar no campeonato, para não entrar na zona de rebaixamento, e a torcida espera um resultado melhor do que o que foi contra o Sport, quando a torcida esperava que o Bahia fosse engrenar na competição depois dos 3 pontos buscados aí no Rio de Janeiro contra o Botafogo. A gente esperava engrenar na competição e acabou não vindo. Então o time entra muito pressionado, mas confiante nos 3 pontos e na certeza que vai ser um jogo muito complicado contra o Vasco da Gama. Valeu, galera, grande abraço aqui de Salvador, um grande abraço aqui da Bahia, e podem contar sempre com a gente do Sou Mais Bahia. Valeu, grande abraço, galera. Que análise é essa do Yuri, hein? Muito bom, obrigado, Yuri. Vamos ver como que pensa aí o nosso amigo Lucas, do canal do LCC, jornalista que cobre notícias do futebol baiano. Manda aí, Lucas. Fala, galera, boa noite a todos. Um prazer muito grande falar com todos vocês que acompanham o canal Sociedade de Malta. Aqui quem fala é Lucas César, eu sou do canal do LC, meu canal no Instagram, onde a gente trata as informações do futebol baiano. Os nossos representantes aqui de Salvador, no futebol da Bahia, Bahia e Vitória, e a gente trata de informações. Lá a gente também tem quadro de lives, com alguns convidados, e a gente tenta fazer um trabalho diferenciado, um trabalho onde que o torcedor também se sinta em casa no nosso canal. Vamos falar do Bahia. Bahia, que é o adversário do Vasco nessa quarta-feira, às 7h15 da noite, no estádio Metropolitano de Pituaçu. O Bahia que vive um momento turbulento no Campeonato Brasileiro da Série A. Bahia que precisa vencer o Vasco nessa quarta-feira para tentar sair desse momento ruim durante o campeonato. O Bahia que, inclusive, já foi o lanterna da competição. Hoje ocupa a 16ª posição com 12 pontos ganhos e um resultado positivo diante da equipe carioca. Com certeza vai fazer que o time de Mano Menezes possa recuperar a confiança e tentar uma sequência de triunfos no Campeonato Brasileiro da Série A. A torcida vive em momentos de cobrança, diante do presidente Guilherme Belintani, pelos resultados, pelas contratações aqui feitas, também pelo diretor de futebol Diego Serri, onde tem um trabalho muito questionado pelo torcedor, pela imprensa aqui de Salvador, e espera-se que as contratações que aqui até agora foram feitas, Anderson Martins e Elias, possam surtir efeito, e também as que virão, onde o Bahia precisa reforçar seu elenco para evitar o rebaixamento para a Série B, onde que agora o torcedor já não pensa mais em Libertadores, não pensa em conquistas maiores ainda nesse ano de 2020, uma vez que o Campeonato Brasileiro se encerra na temporada de 2021, no mês de fevereiro. Mesmo assim, o torcedor ainda segue na bronca, segue desconfiado diante desse desempenho pífio do Bahia no Campeonato Brasileiro da Série A. Bahia que talvez, eu lhe digo que nem a palavra certa seria o talvez, eu já cravaria que o Rodriguinho não deve jogar contra o Vasco. O Rodriguinho não treinou com a equipe hoje no CT Evaristo de Macedo, o último trabalho para encarar o Vasco na noite dessa quarta-feira em Pituaçu. Certo é que Mano Menezes trabalhou muito bola parada, é uma deficiência enorme da defesa do Bahia, onde ter sofrido muitos gols nesse fundamento, o Mano Menezes trabalhou isso de forma exaustiva. Bahia que precisa vencer, Bahia que tem um Gilberto que
vive em má fase, não consegue emplacar uma sequência de gols. Ele que foi um dos destaques, né, na temporada de 2019 e não consegue ajudar o Tricolor de Aço nesse ano de 2020, que o Bahia perdeu o título Copa do Nordeste, foi tricampeão baiano, já foi eliminado da Copa do Brasil, né, e veio na Série A e também na Sul-Americana quando retornar, uma tentativa de salvar o ano de 2020. Essas são as informações do Bahia, né? Bahia que deve ter a mesma equipe que foi a derrota, né, para o Sport nesse último domingo, né? O Bahia que deve manter a formação. O Mano Menezes não costuma mudar tanto na formação tática, né? A gente espera que o Mano possa, de alguma maneira, mudar o comportamento do sistema defensivo para esse jogo contra o Vasco, uma vez que o Bahia precisa pontuar, precisa vencer a equipe Cruz Maltina. Um forte abraço a todos do canal Sociedade de Malta. Sigam lá o canal do LC, @canal do LCC no Instagram. É o mesmo endereço também no Twitter. Valeu, galera. Um forte abraço. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Lucas. Valeu aí pelas informações. E vamos aqui falar agora sobre a situação do técnico Ramon. Técnico muito pressionado, 5 jogos sem vencer. Tem sido pressionado pela falta de variação tática, né? De opções, de criações ali para o Vasco ser um pouco mais participativo na parte ofensiva, um pouco mais criativo. Municiando ali seu principal atacante, Germancano, que é um atacante que também está aí 5 jogos sem vencer, coincidentemente 5 jogos sem marcar, melhor falando, coincidentemente o Vasco 5 jogos sem vencer. Então o Ramon tem que ganhar essa partida, não pode ir para o duelo de sábado contra o Flamengo ainda amargando 6 jogos sem ganhar, porque pode ser ali a sua derrocada, né? Pode ser ali realmente que o Ramon vá se complicar, de repente um tropeço hoje contra o Bahia e outro tropeço contra o Flamengo pode custar muito caro. O Ramon que vai ter o retorno de alguns jogadores aí que são muito contestados, é outra questão que realmente pesa, porque o Ramon tem sido insistente com algumas peças como Bastos e Pikachu, mas para essa partida deve contar com esses jogadores. A escalação do Vasco deve ser Fernando Miguel no gol, que vai completar 100 jogos pelo Vasco, marca importante, parabéns aí ao nosso arqueiro, ao nosso goleiro Fernando Miguel, que tem sido importante. Então vamos lá, Fernando Miguel no gol, pela lateral direita o Ramon deve subir de novo, Pikachu como titular, ou de repente improvisar o Miranda, então a lateral direita já é novamente uma dor de cabeça se o Pikachu for titular novamente do time. Na zaga, Leandro Castan e Ricardo Graça, pela esquerda Henrique, né? Não entendo por que o Neto Borges não consegue tomar a vaga do Henrique. Enfim, meio campo, que é o setor mais prejudicado em relação aos desfalques, o Vasco que não vai ter aí o Andrei e o Benítez suspensos aí por cartões, né? E também não vai ter o Juninho, que é um jogador importante aí na criação do meio campo, que está afastado por lesão. Então o meio campo do Vasco deve ser composto por Marco Júnior, Bastos e Bruno Gomes, e na frente ali o Thales Magno, Germancano e o Vinícius fazem o trio ofensivo do Vasco para essa partida. Bruno Gomes, Thales e Lucão foram convocados aí para a seleção sub-20 e vão desfalcar o Vasco de 21 a 31 de outubro. Bahia e o Vasco vai ficar sem esses jogadores para a partida contra o Corinthians e também talvez até pela primeira partida da Sul-Americana, a Sul-Americana que deve voltar no final de outubro, né? Então esse é o time do Vasco que deve ir a campo, o Vasco que tem realmente sérios desfalques para esse meio campo do nosso gigante, e o Ramon realmente tem que fazer ali valer a vitória, tem que buscar os 3 pontos. Um tropeço contra o Bahia hoje e um tropeço contra o Flamengo no sábado pode custar caro, pode custar aí o cargo do técnico Ramon Menezes, que vem sendo muito pressionado, né? Então essas foram as informações de hoje. O canal aqui agradece a participação especial dos 2 colegas da Bahia, né? Do Yuri, do canal Sou Mais Bahia. Um abraço para todo o pessoal lá do Sou Mais Bahia, para o Matheus Barbaço também. E um abraço aqui para o nobre amigo Lucas, do canal do LCC lá no Instagram, que participou com a gente aqui. 2 figuras aí que foram muito receptivas em relação a esse pedido para gravar o material. E também o nosso muito obrigado
ao Marcos, do Detetives Vascaínos, que nos ajudou muito a buscar essa combinação aqui para a gente fazer o vídeo de hoje. Então fica com Deus aí, que venha a vitória, que o Vasco possa subir de novo na tabela e que a gente elimine aí esse jejum. Fica com Deus e até mais. Valeu!